Oi, gente, tudo bem com vocês? Sumidinha por aqui, mas no foco total, um pouco gripada, vocês vão ver que eu tô um pouco fanha. E o vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o meu histórico, né? É, sobre estar gordinha. Na minha infância, adolescência, eu sempre fui um pouco cheinha, tinha muitos problemas com relação aos braços, meus braços sempre foi gordo, tanto que eu sempre tive dificuldade para encontrar camisa. Inclusive hoje eu tô com uma camisa aqui. Essa daqui eu consegui comprar ela com os braços bem larguinho. E no caso na minha adolescência, eu tinha vergonha por conta dos meus braços, então eu sempre usava blusa de frio. Sofria muito bullying na escola, eram vários os apelidos de gorda baleia, aquelas musiquinhas, né? Gorda baleia, saco de areia, era filha do Faustão, buraco de tatu, choquito por conta do meu rosto ser cheio de espinha. Hoje até que não é tanto, na adolescência era muito mais. E sempre sofri, gente, por questão de ser mais cheinha, mais gordinha, né? E aí, conforme vai crescendo, aí você vai dando um pouquinho, criando um pouco mais de corpo, emagrecendo um pouco mais, mas eu nunca fui uma pessoa magra, né? E aí, à base de muitas dietas, já tomei medicamentos para emagrecer quando mais nova. Porém, os medicamentos me faziam muito mal, eles mexiam muito com o meu sistema nervoso. Me fazia emagrecer sim, mas depois eu acabava engordando tipo, quase o dobro do que eu havia emagrecido. E sempre vivi nessa luta, gente, de tentar emagrecer e voltar. Eu tenho 1,63 m e eu casei, pesava mais ou menos uns 63 quilos quando eu casei. E quando eu casei, na verdade, quando eu tinha 16 anos, eu fiz uma cirurgia de varizes, ou seja, eu já não poderia engordar, né, gente? Porque quem faz cirurgia de varizes também é devido ao peso. Então, com 16 anos, eu já era cheinha, tinha muitas varizes, sentia muitas dores nas pernas e foi necessário fazer essa cirurgia. E quando eu casei, eu pesava aproximadamente isso, uns 63 quilos. E sempre tentava manter o peso, mas acaba que a gente casa, aí quando a gente casa acaba saindo um pouco mais, acaba almoçando fora, jantando fora e acabei engordando um pouco. Porém, quando eu tive filho, quando eu engravidei eu pesava aproximadamente uns 74 quilos. E acabei engordando 22, 24 quilos, até onde eu pesei, tá, gente? Porque chegou uma fase da gestação que eu não queria mais nem pesar, porque o médico já havia me chamado a atenção por conta do peso. Só que aí na minha cabeça eu falei, depois que eu ganhar, eu vou amamentar e vou acabar perdendo esse peso. E não foi o que aconteceu, gente. Eu acabei tendo aquela diástase, né? Eu falo que é barriga de avental. Acabei ficando com essa barriga horrível. Fiquei muito mal, chorei bastante por conta da barriga. Acabei fazendo dieta, acabei emagrecendo. Só que aí em 2018 eu tive um AVC. Na verdade, eu tive 2 AVCs. Depois, se vocês quiserem, vocês comentam, façam um comentário se vocês querem saber sobre essa minha história do AVC, que aí eu venho num próximo vídeo contar pra vocês. Então, eu tive esse AVC e eu tive que tomar muito corticoide, eu já estava acima do meu peso, né? E devido ao corticoide eu acabei inchando bastante, acabei engordando devido à ansiedade, depois do AVC. A gente fica bem para baixo, né? E acabei ganhando um pouco mais de peso. Ou seja, o que eu havia perdido eu acabei ganhando novamente. E aí ficava nessas idas e vindas. Baixava peso na balança, subia peso na balança. Até que eu cheguei nesses 96 quilos. Na verdade, eu cheguei no máximo 98 quilos.
E só que eu falei pra mim mesma, eu falei, não posso chegar nos 3 dígitos, que se chegar vai ser mais difícil perder. E aí eu ficava nesse, engorda, emagrece, e eu acabei decidindo, eu vou ficar por gordinha mesmo, eu tenho que me conformar desse jeito e vou ficar desse jeito. Vou comer pelo menos o que eu quero, vou me conformar em estar gordinha, e coloquei isso na minha cabeça, mas na real, gente, não era o que eu queria, né? Eu queria me conformar com uma coisa que na verdade eu não aceitava, porque não tenho nada contra quem é gordinho. Tem gente que é gordinho, é feliz. Tem gente que é gordinho, se acha lindo nas vestimentas. E eu já não gosto. Eu não acho que a roupa caia bem pra mim. Eu não consigo achar as roupas para que as roupas fiquem legal, né? E isso foi me levando cada vez mais para baixo. Mas eu fui empurrando com a barriga, gente. Fui empurrando com a barriga e falando, não, já lutei tanto, não vou conseguir lutar mais, não vou emagrecer, então eu vou me conformar assim. Porém, de uns tempos pra cá, começou a acontecer várias coisas, vários probleminhas de saúde e que veio me abrindo o olho. E eu sou uma pessoa que sou complicada demais para tomar medicação. Eu sou assim, irredutível com medicação. Não consigo seguir assim, tomando uma medicação em horários certos. E aí, quando eu vi que eu comecei a ter problemas de saúde e que se eu não colocasse ali um ponto final nessa história do meu peso, eu ia ter que ficar refém de medicação. Como é uma coisa que eu não aceito para mim mesma, eu falei, não, eu tenho que dar um rumo na minha vida. Eu não posso aceitar isso para mim, né? E por que eu vim trazer esse assunto até para vocês? Porque hoje à tarde, do nada, veio isso na minha cabeça, assim, né? Depois que a gente vira mãe, a gente, não sei, mãe, pai, né? Que meu marido, ele pensa da mesma forma. Depois que a gente vira mãe, a gente tem tanto medo de morrer, né? Do nosso filho ficar sem pai, nosso filho ficar sem mãe. Por que eu falo tanto medo de morrer? Porque, por exemplo, eu sempre gostei de ir em parques. E hoje eu não tenho mais tanta segurança em ir nos brinquedos. Eu tenho medo de ir no brinquedo e às vezes me dá um treco no coração e meu filho fica aí, né? Então, assim, medo de morrer com coisas bobas, né? Tenho medo de certos brinquedos, tenho medo de certas coisas, né? Então, coisas que eu fazia mais nova, sem ter filhos, hoje eu já não tenho coragem de fazer mais, porque eu tenho medo de morrer e o meu filho ficar, né? E o que isso tem a ver com o emagrecimento? Porque a gente se preocupa tanto com essa questão de morrer, né? Eu não vou em tal brinquedo porque eu tenho medo de me dar um piripaque no coração e morrer. Mas a gente também não para pensar que o peso, ele também pode nos levar à morte. A gente não para pensar que o peso pode acarretar em alguma doença grave que venha levar a gente à morte da mesma forma, né? Então, olha que engraçado. Eu tenho medo de morrer, sei lá, de ir numa montanha russa. Eu tenho medo de morrer de ir num tobogã do parque aquático. Mas eu não tenho medo de morrer e por isso eu não cuido da minha saúde, né? Não tem muita lógica. Então, isso a gente também tem que colocar em pauta. Que o nosso excesso de peso, a nossa gordura, também pode levar à morte. Então, isso a gente também tem que temer, né? A gente está acima do peso não só a gente enxergar somente a parte estética, né? A gente enxergar principalmente a parte da saúde, porque a estética, que nem a gente fala assim, né? Mas aquela pessoa, ela é magra, então ela tem saúde. Não necessariamente, não é que a pessoa é magra, ela vai ter saúde. Por isso que eu falo a parte da saúde, não é só o estético, né? Às vezes eu posso estar aqui, eu poderia ser uma gordinha saudável. Quando eu falo saudável, num contexto geral, tá, gente? Não é só a parte saudável da parte de exames. Eu falo a parte saudável, por exemplo, na minha parte de exames eu tô bem, eu tô ótima, não tenho colesterol, não tenho um monte de coisa. Porém, tô com problemas no joelho, problemas de coluna, escape de xixi. Poxa, eu tenho 39 anos. Escape de xixi, entende? Então são coisinhas, probleminhas que vão chegando
né? De acordo com a sua idade, de acordo com o seu peso, e que às vezes a gente não dá tanta atenção. E que às vezes a hora que a gente parar para olhar, já vai estar uma coisa muito mais grave, uma coisa muito mais difícil de resolver, né? Então, é legal a gente se atentar nisso, é legal a gente ver que não é somente a parte estética, a gente tem que ir pela saúde e por nós mesmos, né? Ter amor próprio, como um dia eu ouvi, né? Que eu não tenho amor próprio, porque eu procuro sempre cuidar do outro e acabo não cuidando de si mesmo, né? É aquela questão, a gente cuida de todo mundo, e quem cuida de quem cuida? Vocês já pararam para pensar? Vocês cuidam do marido, vocês cuidam da casa, vocês cuidam de pai, cuidam de mãe. E quem cuida de vocês? Quem cuida de quem cuida? Entende? Então a gente tem que separar um tempinho para nós mesmos, tem que se dedicar a esse tempo, porque é melhor a gente ter tempo para cuidar da saúde do que a gente ter que arrumar tempo para cuidar da doença, que é o que muitas vezes acontece, né? Ah, eu não tenho tempo de fazer uma academia, mas o dia que eu tiver com um problema sério de saúde, eu vou ter que ter tempo para cuidar da doença e, além disso, ter que gastar com medicação. O que você poderia estar gastando comprando frutas ou aquele dinheiro desfrutando com a família, sei lá, indo passear, indo num parque, mas não está gastando com medicação. Então, isso eu não aceito. Então, por isso eu decidi por um basta, né? E eu não falo que seja só por um período, isso vai ter que ser para o resto da vida, gente. Para o resto da vida, a gente tem que se conscientizar que não é só o hoje, é sim para o resto da vida, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Eu vou já pegar meu filhote, que agora ele está saindo da escola, tá bom? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!